Em agosto de 2020, fui demitida de minha posição de liderança porque eu tinha buscado status e fui superficial no meu dever. Eu me sentia horrível e cheia de remorso, e depois disso só queria me arrepender e cumprir bem o meu dever. Então, a igreja me colocou numa equipe de produção de vídeos com outras irmãs. Um dia, conversei com elas sobre meus pensamentos depois de ser demitida. E uma delas, a irmã Yang, me disse que isso tinha sido útil para ela. Percebi que ela me olhava diferente depois disso. Quando eu falava nas reuniões, ela ouvia intensamente e acenava com a cabeça. E normalmente concordava comigo. E parecia se importar mais comigo no dia a dia. Pensei que ela parecia estar me admirando, porque eu só falei sobre o que eu tinha aprendido e do que parecia me arrepender. Então devia fazer algo concreto. O que pensariam se não vissem nenhuma mudança em mim? Pensariam que eu só falava, mas não praticava a verdade? Isso me deixou um pouco preocupada. Eu estava sempre sentada ao computador produzindo vídeos. Então, minhas costas doíam e eu queria relaxar. Mas eu temia que os outros pensassem que eu era preguiçosa. Que eu falava sobre cumprir bem o meu dever, mas não fazia nada para mudar de verdade. Por isso, não fazia pausas quando cansava, pois temia que os outros pensariam que eu não levava meu dever a sério. Eu não ia para a cama cedo quando estava com sono. Mesmo após terminar meu trabalho, eu me forçava a continuar até às 11h30 ou meia-noite. Às vezes, virava a noite e era difícil acordar, mas eu me obrigava a levantar com os outros de manhã. Você temia deixar uma impressão ruim. É. Uma vez, vi que a irmã Yang trabalhava em alguns vídeos, mas eu não planejava ajudá-la, pois eram muito difíceis e complicados e eu não queria me esforçar para entendê-los. Mas eu sabia que já tinha acabado os meus projetos. Então, se não oferecesse ajuda, ia parecer que eu não estava tentando cumprir bem o meu dever. E as irmãs achariam que eu era só conversa vazia, que não buscava a verdade. Então, fui e disse à irmã Yang que poderia ajudá-la. Eu parecia ser muito dedicada ao meu dever, mas no fundo eu sabia que era só para proteger minha imagem. Eu me senti inquieta e quis me abrir com as outras sobre as minhas motivações. Mas eu temia que elas saberiam que eu tivera segundas intenções o tempo todo. E achariam que eu não tinha me arrependido e não praticava a verdade. Provavelmente elas me veriam como uma hipócrita e refutariam tudo que eu dissera ter aprendido depois da demissão. Esse pensamento me fez recuar da minha ideia de me desnudar. Nas reuniões, segui falando da corrupção sobre a qual os outros conversavam e sobre experiências positivas, mantendo meus pensamentos feios escondidos dentro de mim. Já que eu só compartilhava sobre coisas positivas, numa reunião, a irmã Yang me elogiou por praticar a verdade e compartilhar ótima comunhão. Mais tarde, ouvi algumas irmãs dizendo que eu realmente buscava a verdade, que me abria sobre minha corrupção e estava empenhada em meu dever. Me senti satisfeita, mas o senso de vergonha foi mais forte. Porque eu sabia que aquilo que estavam dizendo não condizia à minha realidade. Eu não fui franca. E nunca me abria sobre a corrupção feia dentro de mim. Eu tinha motivos por trás do entusiasmo em meu dever. Senti que isso era terrível. Todos tinham sido enganados por minha fachada. O que eu podia fazer? Sentia muita culpa e queria me abrir com elas, parar de enganá-las. Mas temia que, se fizesse isso, todos ficariam sabendo dos meus pensamentos feios. Se soubessem que meu arrependimento era uma hipocrisia, uma fraude, perceberiam como eu era. Iam pensar que eu era uma pessoa astuta e perversa. Minha boa imagem estaria arruinada e ninguém me admiraria. Então, perdi a coragem de abrir meu coração para os outros.
E como você fez para processar tudo isso? Eu estava pensando e refletindo sobre mim mesmo o tempo todo. E li algumas das palavras de Deus que gostaria de compartilhar. Ótimo. Ok. Deus diz: Vocês sabem quem é realmente um fariseu? Existem fariseus ao seu redor? Por que essas pessoas são chamadas de fariseus? Qual é a definição de um fariseu? Como um fariseu é descrito? São pessoas que são hipócritas, completamente falsas e encenam tudo que fazem. Que tipo de show elas fazem? Elas fingem ser boas, gentis e positivas. É isso que essas pessoas são de fato? Não. Dado que são hipócritas, tudo que é manifestado e revelado nelas é falso. É tudo fingimento. Não é a sua face verdadeira. Onde está seu rosto verdadeiro? Escondido onde não se vê dentro do seu coração? Tudo que está do lado de fora é fingimento. É tudo falso. Se as pessoas não vão em busca da verdade, elas não podem praticar nem experimentar as palavras de Deus verdadeiramente. E não podem realmente compreender a verdade. Algumas pessoas só se concentram em entender e repetir doutrina. Imitam qualquer um que prega os sermões mais elevados, com o resultado de que, em poucos anos, tornam-se capazes de recitar muitas palavras de doutrina cada vez mais elevadas, e são veneradas e adoradas por muitas pessoas. Depois disso, começam a se camuflar e a dar muita atenção ao que dizem e fazem, mostrando-se especialmente piedosas e espirituais. As pessoas usam essas tais teorias espirituais para se camuflar. Sobre o que falam, o que dizem e como agem em todos os lugares parece correto aos outros. Elas estão todas alinhadas com as noções e os gostos humanos. Para as pessoas, essa pessoa parece muito devota e humilde, mas na verdade isso é falso. Ela parece tolerante, paciente e amorosa, mas na verdade é fingimento. Ela diz que ama a Deus, mas na verdade é fingimento. As pessoas acham essa pessoa santa, mas na verdade é falsa. Ninguém é verdadeiramente santo. Todo homem é falso. Tudo é fingimento, falsa aparência. Elas parecem ser leais a Deus, mas na verdade só estão atuando. Quando ninguém olha, elas não são leais e agem superficialmente. Aparentam se despender por Deus e que abriram mão da família e carreira. Fazendo o quê em segredo? Administrando sua própria operação, lucrando da igreja e roubando ofertas secretamente. Tudo o que revelam por fora, todo o comportamento delas é falso. É isso que significa um fariseu hipócrita. Amém. Isso me fez lembrar dos fariseus que pareciam tão devotos, humildes e amorosos. Estavam sempre na rua, orando e explicando as Escrituras. Mas, na verdade, não estavam seguindo as palavras de Deus. Apresentavam uma fachada falsa, transmitiam uma imagem boa para enganar as pessoas, para passar-lhes uma impressão errada, para que fossem admirados. Correto. Eu não estava agindo exatamente igual aqueles fariseus hipócritas. Em retrospectiva, quando falava sobre o que eu tinha aprendido após ser demitida, as irmãs me admiravam um pouco quando eu falava sobre precisar de arrependimento genuíno. Eu temia que, se não fosse entusiasmada em meu dever, isso arruinaria a boa impressão que tinham de mim. Por isso, fingia algo para esconder meu eu verdadeiro, para me disfarçar. Não descansava quando cansava, e nem dormia de noite quando estava exausta, e me fazia sair da cama sem ter dormido o suficiente. Eu não queria ajudar a irmã Yang com aquele vídeo, mas queria que ela me admirasse. Então fingi fazer aquilo com prazer. Sabia que minhas motivações eram erradas em meu dever, que Deus não as aprovava e que eu devia me abrir para os outros. Mas a fim de proteger minha imagem, escondi todos esses motivos indesejáveis e não falei com ninguém sobre eles. Então as irmãs me admiraram e eram mais atenciosas comigo em geral. Isso era enganoso da minha parte. Vi que isso era muito astuto e que eu estava na mesma senda dos fariseus hipócritas. Eu estava fingindo o tempo todo. Isso era exaustivo e eu me senti muito culpada. E Deus não aprovava isso. Correto. É.
Depois de reconhecer a seriedade do problema, eu reuni a coragem numa reunião para me abrir com as irmãs sobre meus motivos e toda aquela hipocrisia. Depois disso, me senti muito aliviada, Graças a Deus. mas também senti que seria muito difícil corrigir meus motivos. Então vim diante de Deus, em oração, pedindo que me guiasse, para cumprir meu dever com um coração puro e honesto. Então, vi um vídeo sobre a experiência de alguém que continha estas palavras de Deus. Deus diz: Deus não aperfeiçoa os enganosos. Se o seu coração não for honesto, se você não é uma pessoa honesta, você não será ganho por Deus. Nem ganhará a verdade, nem será capaz de ganhar Deus. Isso foi muito pungente e difícil para mim. Eu era uma pessoa astuta, com um coração cheio de trevas e maldade, cheio de truques. Eu não refletia sobre a verdade nem o meu dever. Só em ganhar a admiração, em como deixar uma boa impressão nos outros. Até quando se tratava de dormir, eu me preocupava com isso. Deus gosta de pessoas honestas e francas. E somente os francos podem ganhar sua aprovação e também sua salvação. Aham, sim. Mas a motivação e meu ponto de partida eram astutos e malignos. Não importava quão bem eu me disfarçasse ou ganhasse a adoração de todos, eu nunca receberia a aprovação de Deus. Então, no fim, eu seria detestada e condenada por Deus como aqueles fariseus hipócritas. Eu estava tão decepcionada comigo mesma. Durante todos os meus anos de fé, eu não entrei na realidade de uma verdade tão básica como honestidade. E era mais astuta do que nunca. Eu estava muito aquém daquilo que Deus exigia. Então, li uma passagem das palavras de Deus. Vou lê-la. Ótimo. Deus diz: em todos os assuntos, você deve se abrir para Deus e ser franco. São esses o único estado e a única condição que devem ser mantidos diante de Deus. Mesmo quando não está aberto, você está aberto diante de Deus. Deus sabe se você está aberto ou não. Não é tolice sua não conseguir ver isso? Como então você pode ser sábio? Você sabe que Deus escrutiniza e sabe tudo. Portanto, não pense que talvez Ele não saiba. Já que é certo que Deus secretamente vê a mente das pessoas, as sábias deveriam ser mais abertas, mais puras e mais honestas. Essa é a coisa inteligente a fazer. Amém. Amém. Eu me senti tão tola quando li isso. Deus vê nosso coração e nossa mente. Ele conhece meus motivos e sabe que tipo de pessoa eu sou, mais do que qualquer outra pessoa. Sim. Não importava como eu escondesse minha corrupção daquelas irmãs. Deus saberia. Com certeza. Como uma crente que não queria aceitar o escrutínio de Deus, isso não fazia de mim uma incrédula? Eu era patética. Meus esforços para fingir ser alguém que buscava a verdade e se arrependia de verdade, para ganhar a admiração, estavam me sufocando. Devemos descansar quando cansados ou com sono. Isso é muito natural para os humanos. Além disso, descanso revitaliza. Cumpro melhor o meu dever. E ninguém pode condená-lo como preguiça ou comodismo. Mas eu estava tentando negar necessidades humanas básicas. Só pensava em como fazer com que as pessoas me admirassem. Era muito exaustivo. Sim. Deus diz que pessoas sábias devem aprender a ser francas e sinceras. Aceitar o escrutínio de Deus e ser honestas. É a única maneira livre de viver. Amém. Amém. Àquela altura, eu não queria mais fingir. Eu interrompia o trabalho quando estava cansada e ia para a cama quando estava com sono. Eu me abria sobre o meu estado real nas reuniões e cumpria minhas responsabilidades proativamente em meu dever. Quando as coisas ficavam difíceis, eu dizia a mim mesma que era meu dever e não um show para os outros. Exatamente. Quando surgia o desejo de encenar algo, eu pensava nas palavras de Deus. Aqueles que são capazes
de praticar a verdade, aceitam o escrutínio de Deus e seu coração é ereto. Isso me ajudava a ser mais franca e disposta a aceitar o escrutínio de Deus. Graças a Deus. Depois de um tempo, percebi que a irmã Shen se irritava e estava impaciente com a irmã Yang quando lhe ensinava algo. A irmã Yang começou a resistir e não quis aprender, e desenvolveu um preconceito contra a irmã Shen. Pensei que eu poderia ajudar no treinamento, para que vissem que eu era amorosa e paciente, e gostassem mais de mim. Então, acabei fazendo isso. Fui muito paciente e primeiro falei com ela gentilmente. Mas quando vi que ela era lenta e cometia muitos erros, eu comecei a me irritar. Eu achava que ela não era muito esperta e comecei a menosprezá-la. Mas controlei meu temperamento e continuei. Eu sabia que estava ficando com raiva, mas não me abri sobre meus sentimentos nas reuniões, pois temia que se eu falasse, as irmãs pensariam que eu estava sendo injusta com a irmã Shen e que eu carecia de amor e paciência. E isso arruinaria minha imagem. Além disso, em nossas interações normais, quando via os outros mostrando corrupção ou sendo negativos, eu sentia algum desprezo por eles, embora fingisse ser amorosa e compreensiva. Eu nunca pensei em compartilhar isso, temendo que diriam que eu carecia de compaixão e que era difícil conviver comigo. Um dia, em novembro, chegou a carta de um líder instruindo-me a assumir um dever em outro lugar no dia seguinte. As irmãs se disseram tristes com a minha partida. A irmã Li disse como minha comunhão era útil e edificante para ela, que eu era justa com os outros e nunca empinava o nariz. E que os que entendem e buscam a verdade são bem-vindos em qualquer lugar. Esse elogio que ela fez me deixou desconfortável. Eu disse que ela não devia elogiar nem elevar demais os outros, pois não lhes fazia bem. Verdade. Então, conversei com a irmã Yang. Ela não fez um elogio direto, mas senti em sua voz que sua opinião de mim era igual à da irmã Li. Senti um peso no meu coração. Eu temia que as tivesse enganado e que eu tinha um problema. Por outro lado, porém, eu tinha um caráter corrupto, mas estava tentando refletir sobre mim mesma. E era possível que eu fosse melhor nisso do que elas, razão pela qual me admiravam. Com esse pensamento, esqueci essas preocupações e não pensei mais nisso. Como você percebeu mais tarde que não estava no estado correto? Vi o vídeo de um testemunho, O Arrependimento de um Hipócrita, em que uma irmã falava sobre só compartilhar coisas positivas em sua comunhão e como todos os outros a admiravam. Ela foi demitida, mas os irmãos, ainda assim, lhe deram seu voto unânime para que ela voltasse àquele dever, achando que precisavam dela. Alguns a admiravam tanto que a tratavam quase como Deus. Isso realmente me despertou. Era um problema sério. Sim. Refleti sobre como tinham me admirado e elogiado tanto recentemente. E me identifiquei com aquela irmã que só falava sobre a entrada positiva. E que eu precisava refletir. Então, li uma passagem das palavras de Deus. Vamos assistir a um vídeo. Ótimo. Deus Todo-Poderoso diz: na frente dos outros, os anticristos fingem ser capazes de grande tolerância, paciência, humildade e bondade. Para todos, parecem ser generosos e magnânimos. Deles um problema e alguma autoridade, e em todos os sentidos, eles parecem lidar com ele com clemência, sem buscar pelo em ovo, mostrando quão nobres são. Esses anticristos realmente possuem tais essências? Qual é o objetivo por trás de sua bondade, tolerância e atenção para com os outros? Eles fariam tais coisas se não fosse para agradar aos outros, para conquistá-los? Esse é seu rosto verdadeiro? Suas essências, seus caracteres,
e sua humanidade realmente são tão humildes, pacientes, tolerantes e capazes de verdadeira assistência amorosa quanto parecem? De forma alguma. A fim de atrair a atenção de mais pessoas, de ganhar mais pessoas, de infiltrar-se nelas, de fazer com que o anticristo seja a primeira pessoa em que elas pensam quando têm um problema e o único que procuram quando precisam de ajuda. A fim de alcançar esses objetivos, os anticristos deliberadamente agradam ao público, dizendo todas as palavras certas e fazendo todas as coisas certas. Antes de saírem de sua boca, quem sabe quantas vezes eles não avaliaram e revisaram as palavras em seu coração, em sua mente. Eles ponderam, com grande cálculo e deliberação, a terminologia, a formulação, a entonação e até mesmo a expressão de seu rosto e seu tom ao expressá-las, levando em conta a quem estão dirigindo essas palavras, qual é a sua idade, se são mais jovens ou mais velhos do que eles, o que pensam deles, se guardam algum rancor pessoal contra eles, se sua personalidade combina com a deles, que tipo de posição ocupam na igreja e entre os irmãos e irmãs, que dever cumprem. Eles observam e ponderam tudo isso cuidadosamente antes de desenvolver as táticas de como se comportarem em relação a várias pessoas. E quaisquer que sejam essas táticas, o anticristo costuma ter o mesmo objetivo. Não importa a quem ou a que tipo de pessoa elas visem. Fazer com que a pessoa o admire, evitar que a pessoa o menospreze, fazer com que o veja como igual, com que o admire, fazer com que as pessoas aguçem os ouvidos quando ele fala e que lhe deem tempo e chance de falar, ganhar o consentimento de mais pessoas quando ele faz algo, fazer com que mais pessoas o exonerem quando ele cometer um erro e fazer com que mais pessoas o defendam, se manifestem a seu favor e tentem resistir e argumentar com Deus quando ele for revelado pelo que realmente é, abandonado pela casa de Deus e expulso da igreja. Isso indica que a posição e a influência que ele arquitetou tão deliberadamente estão profundamente inseridas na igreja. É evidente que, quando tantas pessoas lhe oferecem sua ajuda, solidariedade e defesa, quando ele é derrubado, isso significa que seus esforços não foram em vão. Amém. Amém. As palavras de Deus sobre os anticristos mostram que eles encenam ser pessoas maravilhosas para ganhar a admiração dos outros. E é assim que os enganam. Eu estava agindo igual a um anticristo. Eu queria admiração. Então, quando estava treinando a irmã Yang, embora estivesse irritada, ainda assim, fingi ser bem paciente. E quando enxergava corrupção nas minhas outras irmãs, eu as menosprezava, mas fingia que não e nunca me abria a nenhuma delas. Eu temia que isso arruinaria a imagem que tinham de mim. Isso as deixou cegas e elas continuaram me elogiando. Vi que eu era muito astuta. Comecei a refletir sobre por que eu não conseguia parar de fingir. Que caráter era esse? Li uma passagem das palavras de Deus que vou compartilhar. Ótimo. Por favor. Deus diz: muitas vezes o engano é externamente evidente. Quando se diz que alguém é muito dissimulado e astuto com palavras, isso é o engano. E qual é a característica principal do mal? O mal é quando o que as pessoas dizem é especialmente agradável, tudo parece certo, irrepreensível e bom, sem importar de que maneira se olhe. Mas suas ações são especialmente malignas e altamente furtivas e não são fáceis de discernir. Muitas vezes elas empregam algumas palavras certas e expressões que soam bem, e usam doutrinas, argumentos e técnicas alinhados com os sentimentos das pessoas para enganá-las. Fingem ir em uma direção, mas na verdade vão em outra, para alcançar seus objetivos secretos. Isso é o mal. Geralmente, as pessoas acreditam que isso é engano. Elas têm
menos conhecimento do mal e também o dissecam menos. Na verdade, o mal é mais difícil de identificar que o engano, pois é mais oculto e as técnicas e os métodos envolvidos são mais sofisticados. Quando as pessoas têm um caráter enganoso dentro de si, é comum levar só 2 ou 3 dias para os outros verem que são enganosas, ou que suas ações e palavras revelam um caráter enganoso. Mas quando alguém é chamado de maligno, isso não é algo que pode ser discernido em 1 ou 2 dias, pois se nada significativo ou específico acontecer em curto prazo, se você der ouvidos só a elas, será difícil ver como realmente são. Dizem as palavras certas, fazem o certo e conseguem recitar doutrina após doutrina. Após 2 ou 3 dias pode-se achar que é uma pessoa boa que consegue renunciar, despender-se, entendida de questões espirituais, que seu coração ama a Deus, que age com consciência e sentido. Porém, quando começa a lhe confiar tarefas, logo percebe que ela não é mesmo honesta, mas que é mais insidiosa do que um enganador. É algo maligno. Muitas vezes ela escolhe as palavras certas, que condizem com a verdade e estão alinhadas aos sentimentos das pessoas e à humanidade. Palavras que soam bem e palavras encantadoras para conversar com as pessoas. Em certo sentido, para se estabelecer e, em outro sentido, para enganar os outros, de modo que possam ter status e prestígio entre as pessoas. E tudo isso facilmente enfeitiça os ignorantes, aqueles com entendimento raso da verdade e de coisas espirituais, que carecem de fundamento em sua fé. É isso que as pessoas com um caráter maligno fazem. Amém. Amém. Isso me mostrou que por trás de tudo, um caráter maligno, mais difícil de identificar do que o astuto, estava mesmo me controlando. Tentava enganar as pessoas e conquistar seus corações com segundas intenções. Assim, fazia coisas que melhoravam minha imagem e pareciam alinhadas com a verdade. E isso seduzia os outros. Sim. Eu já fui assim. Eu sabia que todos gostam de pessoas que buscam a verdade e que são amorosas. Que elas são muito prezadas na casa de Deus. Então fingi ser esse tipo de pessoa. Eu parecia disposta a sofrer, pagar um preço, cumprir meu dever e ser amorosa. E fazia de conta que agia de acordo com a verdade. Mas meu objetivo não era praticar a verdade. Eu queria ser admirada. Eu queria ser uma pessoa boa aos olhos dos outros, capturar seus corações. Eu era muito maligna e desprezível. Sem as palavras de julgamento de Deus, eu pensaria que usar uma máscara era apenas ser astuto. Mas não veria que é um tipo de caráter maligno. Sim. É uma senda contrária a Deus. É mesmo. Eu tinha sido tão corrompida por Satanás, mas sempre queria ser admirada e ter um lugar no coração dos outros. Como eu era descarada. Deus nos criou. Deveria ser natural adorá-lo. Só Deus deveria estar no nosso coração. Mas eu só queria ocupar o coração das pessoas, lutar pelo lugar de Deus. Estava agindo igual ao arcanjo. Sim. O caráter justo de Deus não pode ser ofendido. Então, se não me arrependesse, eu sabia que acabaria sendo condenada por Deus como os fariseus. Isso me assustou muito mesmo. Eu sabia que estava em perigo se continuasse assim. Resolvi renunciar à carne e ser uma pessoa simples e honesta. Graças a Deus. Graças a Deus. Depois disso, trabalhei para renunciar a mim mesma e comecei a me abrir nas reuniões. Uma vez, fui negligente num vídeo e houve muitos problemas com ele. Refazê-lo causou muitos atrasos. Uma irmã me disse que eu tinha sido irresponsável, que não era confiável. Eu quis resistir e discuti com ela em meu coração. Depois, uma líder me perguntou sobre meu estado e eu pensei que, se eu compartilhasse tudo, os irmãos pensariam que eu não conseguia aceitar a verdade, que só ficava me defendendo. O que todos iriam pensar de mim? Então vi claramente que estava novamente encenando algo. Eu orei e uma passagem das palavras de Deus me veio à mente. A passagem 10 de A prática mais fundamental de ser uma pessoa honesta. Ok.
Vou lê-la. Tudo bem. Certo. Deus diz: cada vez que você termina de fazer algo que você acredita ter sido certo, isso não precisa estar necessariamente alinhado com a verdade. Também deve ser escrutinizado, e uma vez que for verificado de acordo com as palavras de Deus, ficará claro se era correto ou equivocado. Além do mais, as coisas que você acha que errou também devem ser escrutinizadas. Isso exige mais tempo em comunhão, buscando e ajudando uns aos outros. Com mais comunhão, mais luz entrará em seu coração. Então, Deus nos iluminará em todos os assuntos. Se nenhum de vocês se manifestar e todos vocês só embalarem para terem uma boa aparência, na esperança de deixar uma boa impressão na mente dos outros e querer que eles tenham uma opinião elevada de vocês e não zombem de vocês, vocês não experimentarão o crescimento verdadeiro. Se você sempre se embala para ter uma boa aparência, nunca se abrir em comunhão, você viverá para sempre nas trevas. Você também será incapaz de transformação. Se você deseja mudar, deve pagar um preço, desnudar-se e abrir seu coração. E ao fazer isso, beneficiará tanto a si mesmo quanto a outras pessoas. Amém. Amém. Isso me deu uma senda de prática. Eu devia aceitar o escrutínio de Deus e, não importando o que pensassem, eu devia me abrir e praticar a verdade. Amém. Àquela altura, reuni toda a minha coragem para me abrir sobre meu estado e revelar minha corrupção. Eu me senti muito mais livre depois disso. E comungar com os outros me ajudou a entender meu problema. Graças a Deus. Abrir-nos sobre a corrupção não faz com que as pessoas nos menosprezem, mas que nos respeitem. Então também nos ajudarão. Exatamente. Agora vejo como é importante ser uma pessoa honesta e aprender a ser franca e honesta. Amém. Graças a Deus. O que foi exposto naquele tempo me mostrou que eu tinha um caráter astuto e maligno. Eu estava sempre fingindo para ser adorada pelos outros. Se Deus não tivesse estabelecido as coisas assim, eu nunca teria visto que estava numa senda contrária a Deus, que estava agindo contra Deus e que no fim eu seria destruída. Verdade. Vi também como são importantes os nossos motivos quando fazemos algo. E aprendi a aceitar o escrutínio de Deus e a corrigir meus motivos, a realmente me abrir e ser honesta. É o único jeito de ganhar a aprovação de Deus e trazer-lhe alegria. Amém. Graças a Graças Deus. a Deus.